10 pessoas e diga Feliz Páscoa. Os solteiros viram para umas 5 pessoas para dizer Feliz Páscoa, não sei porquê. Hoje é o domingo da ressurreição, nós celebramos que o nosso rei não ficou naquela cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia, ele venceu a morte. Eu estou com o coração cheio de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer ao longo dessa manhã. Nós teremos também depois do culto batismos nas águas. Vamos celebrar esse crescimento, essa onda de salvação que tem vindo para Portugal e para a Europa. Nós também teremos uma ação do Por um Legado, burger e cachorro quente, você pode ficar aqui. Eu estou com o coração cheio de expectativa porque é a primeira vez que nós temos um culto de domingo com todos os cultos reunidos em um momento só. Você está feliz por isso? É tão lindo ver a igreja junta, e a palavra diz em Atos capítulo 2 que todos estavam juntos quando de repente veio um som de um vento impetuoso e encheu a casa em que eles estavam assentados. Então existe uma porção celestial que é derramada quando estamos em unidade. Fala comigo, unidade. Eu creio que existe algo novo, um tempo novo que começa também para nós como Zion Lisboa, a partir daquilo que o Senhor vai fazer ao longo dessa manhã. Então quero pedir, cara, fica concentrado. Você já está faminto pela presença de Jesus, né? Quem está muito faminto pela presença de Jesus? Tá, então continua nesse lugar de fome por mais de Deus, de fome pela palavra, para sugar tudo aquilo que será liberado. E eu tenho a alegria de poder apresentar essa manhã o meu pai na fé, e também o teu pastor, o pastor sênior de Zion Global. Então eu queria que você abrisse o teu coração e recebesse com muita alegria a vida do nosso querido pastor Teófilo Hayashi. Uau, glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte onde você está. Ele é vivo. Glória a Deus. Eu sei que você acabou de sentar, mas fica de pé, por favor. E nessa atmosfera de Páscoa, enquanto você está de pé, vira para umas 3, 4 pessoas e diga: Jesus vive, por isso você tem esperança hoje. Vira para mais outra pessoa e fala: o teu futuro está nas mãos de um Deus vivo. Você crê nisso? Glória a Deus. Erga suas mãos onde você está e repita comigo: Senhor Jesus, Tu és vivo. Glória a Deus. Diga: Senhor Deus, nós hoje de manhã reunidos estamos porque Jesus ressuscitou, e nós hoje te damos glórias. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está aqui no nosso meio. Emanuel, Deus conosco, vivo está. E Senhor Deus, nessa manhã eu abro meu coração, eu te dou liberdade. Faz em mim teu querer, que a tua vida venha transbordar em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que eu hoje venha me submeter, que a minha mente venha se alinhar à verdade da tua palavra, e que eu venha me submeter ao poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, tu tens liberdade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, Ele é vivo, Ele é vivo. Glória a Deus. Você pode se assentar. Para mim é uma alegria poder estar aqui com Zion Lisboa. Quem está feliz de estar todo mundo junto aqui? Glória a Deus. Você que é convidado, visitante, seja bem-vindo a Zion Lisboa. De vez em quando eu passo por aqui, mas sempre eu estou conectado com o que Deus está fazendo aqui. E assim como o pastor Eduardo disse, é a primeira vez que todos nós estamos reunidos num só lugar. E quando você está reunido num só lugar, é diferente, não é verdade? A atmosfera está diferente, a gente sente aqui a unidade do Espírito. E não que no teatro a gente não sentisse,
mas é diferente quando a gente consegue olhar e ver de fato quem somos como família espiritual. E nós cremos que Deus está fazendo algo novo, não só na nação de Portugal, mas também em toda a Europa. Quem crê nisso? Ontem eu estive ministrando no sul da Espanha, em Sevilha, e nós vimos um mover de Deus que foi tremendo, para a glória de Deus, vidas sendo tocadas, pessoas tendo toques e batismos com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas, libertas, jovens se renovando o compromisso com o Senhor. E foi incrível ver assim as gerações. E eu falava com um dos pais na igreja da Espanha, e ele estava me explicando, falou assim: nós estamos no momento onde nós reconhecemos transição. É um momento de passagem de bastão. Quem está pronto para assumir sua nova posição no corpo de Cristo? Levanta a mão. Sabe, o reino de Deus não para. Você acredita nisso? E o reino de Deus, ele se move através da concessionária autorizada chamada eclesia. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você e eu, nós somos a igreja de Cristo. É através de nós que o reino de Deus se move pelas nações. O mesmo Espírito Santo que está se movendo aqui em Portugal, está se movendo hoje na Nova Zelândia. Eu acordei hoje pensando, meus irmãos lá da Nova Zelândia já tiveram seu culto de Páscoa, e depois meus irmãos no Japão, literalmente meus primos no Japão, também já tiveram o seu culto de Páscoa. E eu fico pensando, daqui a pouco os nossos irmãos lá atrás no Brasil vão começar com seus cultos de Páscoa, e mais tarde ainda nossos irmãos lá na Califórnia vão estar ministrando o culto de Páscoa. Mas todos, independente do fuso horário, independente da localização geográfica, unidos estamos porque Jesus ressuscitou. É incrível isso. Ninguém pode parar a igreja. Quanto mais eles nos perseguiram, mais nós crescemos. Quanto mais eles nos resistimos, mais nós sobrepujamos. A história da igreja é essa, faz 2000 anos atrás. E 2000 anos atrás nós estamos crescendo, porque o profeta Isaías já dizia que do incremento do seu governo não haverá fim. Do incremento do seu governo não haverá fim. Constantemente a igreja cresce. Não é incrível a gente fazer parte de algo que está acima de qualquer liderança humana, acima de qualquer instituição, denominação, placa? É algo do Espírito. E a palavra de Deus diz: aonde é o Espírito de Deus, ali há o quê? Então hoje nós somos livres. Nós somos livres porque o Senhor foi para a cruz, o véu foi rasgado. Hoje nós temos comunhão com o Pai, Ele ressuscitou. Quantos são gratos por isso? E hoje nós vamos celebrar isso. Nós vamos celebrar a ceia do Cordeiro. Então, se você é novo conosco, e eu sei que ano passado nós fizemos a mesma coisa aqui na Zion, e eu sei que desde ano passado aqui, agora nós tivemos muita gente nova que estão a chegar. Então você que está vindo pela primeira vez, ou primeira vez que você está tomando a ceia, hoje eu vou explicar o que nós vamos fazer. Não é tanto uma mensagem, uma palavra, um sermão que eu vou estar ministrando, é muito mais um estudo. Então nós vamos entrar bastante na palavra, tudo bem? Quem ama a Bíblia aqui? Levanta a mão, você ama a Bíblia? Então você que trouxe sua Bíblia, prepara aí seus dedos, a gente vai rápido. Eu fiz aqui o trabalho de poder já digitar todos os versículos para a gente ganhar tempo, porque é bastante versículo. Mas eu queria que você já começasse comigo em Deuteronômio 16. Deixa a tua Bíblia aberta aí em Deuteronômio 16. Nós vamos abrir aí bastante referência, 15, 20 referências. Então fique pronto, você não vai conseguir absorver tudo, por isso eu quero te recomendar, anote. E depois você volte para casa, você medita em cima daquilo. Essa semana você esteja meditando em cima da palavra, o Espírito Santo vai continuar a ministrar o teu coração. E uma das coisas também, enquanto você está abrindo aí a Bíblia, Deuteronômio 16, quantos aqui estão no nosso plano de leitura bíblica anual? Levanta tua mão se você está aqui. Uau, que coisa incrível. Se você não sabe, nós como Zion Church, em todas as localidades, estamos num plano de ler a Bíblia de capa a capa em um ano. E todos os dias, todos estamos na mesma leitura. E de vez em quando eu estou lá lendo
a minha Bíblia, eu faço essa minha leitura na varanda do meu apartamento lá em São Paulo. Eu pego uma xícara de café de manhãzinho. Eu tento fazer isso antes dos meninos acordarem, porque quem tem filho aqui? Você acordou, acabou. Então você tem que ganhar deles. Eu acordo antes, eu vou lá, pego para eu ter um pouco de sossego. E daí eu estou lendo a Bíblia, escutando o podcast. Vocês estão sintonizados no podcast, e você escuta o áudio e você acompanha a leitura. E de vez em quando eu penso, agora, este dia, os nossos irmãos em Santiago, Chile, estão nessa mesma leitura comigo. Eu penso, agora nesse dia, os nossos irmãos em Quito estão na mesma leitura comigo. Agora, em Lisboa, eles também estão na mesma leitura comigo. Eu não sei você, mas eu amo o fato que nós podemos estar como igreja conectados na palavra em unidade. Então você que se sente parte de Zion Church, fala, Zion Church é minha família espiritual. Você em família, vamos fazer esse plano de leitura anual da palavra da Bíblia. Então se você não sabe como que isso funciona, vai lá para o Spotify, clica Bíblia em um ano, procura o podcast Bíblia em um ano. Está entre os top 5 mais escutados do Brasil, pelo incrível que pareça. E isso é incrível, porque as pessoas estão com fome de Bíblia. E eu perguntei para uma pessoa que é especialista em podcast. Ele falou para mim, entre os 30 top podcast espiritualidades do mundo, a gente se encontra lá. Então ele oscila. Então eu não vou falar se a gente está no top 20 ou top 10, só que ele oscila. Ele fala assim, entre os top 30 a gente está lá. Então a gente vê que existe uma fome pela leitura da palavra. Então eu quero te encorajar, você vai anotar bastante referência. Se você não conseguir me acompanhar, anote. E depois em casa, tenha tempo para você, então, deixar o Espírito Santo ministrar enquanto você medita nisso. Tudo bem? Beleza. Vocês estão bem, gente? Podemos começar? Se você estiver anotando hoje, nós vamos fazer um estudo sobre a ceia do Cordeiro. É a festa da Páscoa. E nós vamos tratar isso do Antigo e também do Novo Testamento. E antes de nós entrarmos na leitura de Deuteronômio 16, alguns podem pensar, por que estamos enfatizando o Antigo Testamento e não apenas um enfoque no Novo Testamento? A verdade é que Deus escolheu Israel. E sim, eu sou importante, eu com a minha etnia japonesa, minha cidadania brasileira, você seja português ou de onde é que você veio, nós todos somos amados por Deus, mas Deus tem um carinho especial por Israel, e eu vou explicar por quê. Não que eles sejam isentos da necessidade de um Messias, como eu sou e como você é, mas pelo fato que Ele escolheu eles para serem o nosso irmão mais velho. Quantos aqui tem um irmão mais velho ou uma irmã mais velha? Levanta a mão. Se você não é o mais velho da tua família, levanta bem alto, tá bom? Agora, eu sou o mais velho da minha família. Agora, uma coisa que talvez você possa entender até melhor do que eu, é que quando você cresce numa família com um irmão mais velho, você aprende muito só observando, não é verdade? Você vê, ele está levando uma surra do meu pai, eu não vou fazer o que ele fez. Faz sentido? Ou até como a Júnia, minha esposa, a pastora Júnia, que por sinal mandou um abraço e um beijo para todo mundo. Ela é a caçula de 3. Ela falava assim, a mais velha é a mais inteligente, a segunda do meio é a mais ingênua. Então eu olhava e via e fazia assim, eu vou seguir a que a inteligente faz, mas eu não vou fazer o que a ingênua fez para ser pega. Era a mais esperta das 3, por isso que eu casei com ela. E a mais bonita, e a mais espiritual. Depois faz esse vídeo chegar para ela, por favor. Tá. Mas a verdade é que quando você cresce com irmãos mais velhos, você aprende com o certo, com o errado. Você vê, se eu faço isso, eu tenho essa recompensa. Agora, se eu peco nisso, eu tenho essa consequência. E a maneira como Deus lida com Israel é justamente assim, como primogênito. E ao passo que Jesus tem um amor pelas nações e Deus criou as nações, Ele sempre valorizou unidade na diversidade. Nós vemos isso em Gênesis 1, 28, nós vemos isso em Gênesis 11. O Senhor sempre valorizou a diversidade, mas Ele sempre lutou para que houvesse unidade na diversidade e não uma opressão de uniformidade.
Então Deus, ele fala, eu amo as nações, só que eu estou levantando Israel para ser então o primogênito, para nos ensinar como é que nós nos relacionamos com Deus. Então a maneira como Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel no Êxodo, ali começa um aprendizado do que significa você construir uma nação de acordo com os princípios bíblicos. E eu não sei você, mas eu oro e creio e acredito que nós veremos Mateus 28:19. Porque como que eu não posso crer algo que Jesus mandou que eu fizesse? Ide, fazer discípulo das nações. Agora, para discipular nações, a gente enxerga no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, princípios de como uma nação deve ser construída. Então, em cima desses princípios, Deuteronômio 16, versículo 16, Deus diz: 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermentos. Fala comigo, Páscoa. Se quiser, anota isso aí. A festa dos pães asmos ou sem fermento é a Páscoa. Segunda festa, da festa das semanas. Essa festa é a festa dos Pentecostes. E da festa das cabanas. Fala comigo, tabernáculos. Tá, então a festa do tabernáculo, a festa das semanas ou a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa são as 3 festas que o povo de Israel tinha que praticar. Olha, ele diz: nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Agora, se você estiver anotando, anota isso aqui. A festa da Páscoa, tudo isso é muito simbólico. Nada na Bíblia é posto por acaso. Todos os detalhes existem um propósito por trás. E aqui você enxerga o Senhor dando a ordem ao povo de Israel: comemorem 3 festas. Aonde mais você vê 3? Na Trindade. A festa da Páscoa é a festa do Filho, Jesus. A festa da semana é a festa do Pentecostes, o Espírito Santo. E a festa do tabernáculo é a festa do Pai. Faz sentido? Então aqui você começa a ver que o Senhor já está trazendo na estrutura, na infra de uma nação, uma mentalidade divina, uma mentalidade bíblica. Então quando ele fala sobre a festa dos pães asmos, ou a festa do pão sem fermento, ele está falando sobre a Páscoa. Agora, uma maneira de nós falarmos Páscoa, e no inglês é mais fácil até entender, é o Passover. Passover, passar por cima. E faz referência à 10ª praga do povo de Israel na saída. Em hebraico, Pessah. Pessah é você pular. Então você está indo 1, 2, 3, 4, certo? Só que se você pula o 4, você vai para 1, 2, 3. No hebraico, esse ato é o Pessah. E foi justamente isso que o anjo da morte fez. E nós vamos ler sobre isso lá na saída, no Êxodo. Em Gálatas 3:29, se você quiser anota, eu vou rapidamente passar por esses versículos. Diz: se vocês são de Cristo. Quem aqui é de Cristo? Levanta a mão. Olha só o que a palavra de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala de você. Se você é de Cristo, o apóstolo Paulo fala para os Gálatas: vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tem princípios que o Senhor deixa para o povo de Israel, que uma vez que você é enxertado na oliveira brava, como o autor de Hebreus diz, você também tem acesso a essas bênçãos, a essas promessas. Então eu vou ser um pouquinho mais didático, estrutural, que nem eu disse, é um pouquinho de estudo hoje, não é uma mensagem, um sermão. Então vamos lá, anota aí comigo, número 1, a Páscoa, primeira verdade que nós vamos cobrir hoje. Nós temos 4 verdades para cobrirmos hoje sobre a Páscoa. Número 1 é que a Páscoa inicia um novo ciclo da história do povo de Deus. A Páscoa inicia um novo ciclo na história do povo de Deus. Então, esse estudo aqui, para quem é da Zion, lá de trás, você recebe isso todo, eu esqueci de mencionar isso, toda a Páscoa nós fazemos esse estudo. Então, você, exatamente agora, na verdade não exatamente agora, mas hoje, em todas as Zions, nós estamos todos fazendo esse mesmo estudo. Então, é algo que a gente cresceu escutando, entendendo. Número 1 é que existe um novo ciclo.
Deus quer hoje, neste dia, hoje é dia 9 de abril, correto? Tá. Hoje Deus quer começar um novo ciclo na tua vida. Você acredita nisso? Porque toda Páscoa é um resetar de ciclo. Eu acredito, vindo para cá, entendendo no meu espírito, orando, falando: Deus, o que o Senhor tem para hoje? Para a nossa igreja, para Lisboa, para Portugal, para a Europa. Eu senti o Senhor falando: existe um marco, inclusive para Zion Lisboa, no dia 9 de abril. Historicamente, a Páscoa sempre foi o marco de um novo ciclo. Foi assim desde os tempos de Israel saindo do Egito, continua até hoje nós da igreja neotestamentária. Eu quero ler aqui um texto de Êxodo 12. Isso aqui vai explicar como que isso se tornou um novo ciclo. Se você puder, abre comigo Êxodo 12. E esse ciclo que é o fim da escravidão para início de uma nação. Eu vou ler o texto de Êxodo 12, 21, e diz assim: Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sublinha isso, cada família tinha que ter um cordeiro. Isso é importante. Você não consegue ter a fé da tua avó, você precisa ter a tua fé. Você precisa ter o teu relacionamento com o Cordeiro de Deus. É algo individual. Na nova aliança é a tua fé em Jesus e não a fé apenas da tua denominação, da tua igreja. A fé da Zion não te salva. A Zion, ela te ensina a fé, mas a fé é tua. E você precisa de falar: eu vou ter um compromisso pessoal meu com Deus. Já aqui nós vemos isso. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Versículo 22. Olha como eles deveriam celebrar a Páscoa: molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais e passará sobre aquela porta. Aí você tem o Passover, o Pessach. Ele está pulando aquela casa. Ele vê o sangue indica: não aqui, está isento, eles estão isentos de morte. Ele pula, versículo 25 ou 24. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Fala comigo: estatuto perpétuo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, como a ceia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os meus amigos judeus, eu conheço alguns que são praticantes e mandaram já mensagens no WhatsApp hoje, e eles estão fazendo do Antigo Testamento. Nós vamos fazer hoje do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas você vai recordar que Jesus Cristo falou: vocês vão fazer isso em memória de mim e façam isso até eu voltar. É um estatuto perpétuo. É perpétuo enquanto você estiver aqui na terra, você pratica esse sacramento. Faz sentido? Então nós fazemos isso constantemente, perpetuamente, quando estamos nessa terra. E quando nós chegarmos na glória, vamos tomar essa ceia juntos com o Cordeiro na sua boda. Faz sentido? Então isso aqui é um ciclo que é constante na vida do crente, do cristão. Versículo 26, ou melhor, 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando ele matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinham ordenado a Moisés e a Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Então quer dizer, até os animais, os primogênitos dos animais foram decimados enquanto o anjo da morte passou. Então aqui você tem a história, e você pode depois meditar um pouco sobre essa história com mais calma, mas essa é a história da 10ª praga. É a história daquilo que nós chamamos como Páscoa, o passar por cima. O anjo da morte, ele honra certas coisas. O Senhor fala assim: olha, faça isso, faça aquilo. Ele dá
detalhes, ele dá então os métodos. Se vocês honrarem isso, vocês serão poupados da morte. Já era um treinamento daquilo que eles teriam que fazer, uma vez que eles estão na terra prometida. Se vocês honrarem princípios, vocês vão ter vida na terra prometida. Se vocês honrarem princípios, vocês serão poupados na saída da escravidão para a promessa que eu tenho para você. Abre comigo em Números 33. Números 33, versículo 3 diz aqui: a maneira como o povo de Israel, então ele sai do Egito. E eu quero que você preste atenção na postura do povo de Israel. A maneira como Deus requer o seu povo e o posicionamento do seu povo. Versículo 3. Eles saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. Tem algo sobre a vida do crente que tem confiança, não nele mesmo, mas naquilo que Deus faz. A minha confiança não está em mim, pelo contrário, eu não confio em mim. E você não deveria confiar em você. Mas uma vez que você tem conhecimento do Deus que você serve, olha só a atitude do povo de Israel. A minha versão aqui é a NVI, diz que eles saíram marchando. A palavra que ele usa aqui é desafiadoramente. Ele está com a cabeça erguida, ele não é mais um escravo, ele está diante do seu opressor. Eu estou saindo, não porque eu confio em mim, mas porque eu sei quem meu Deus é. O crente que conhece o seu Deus, ele pode olhar para aquilo que era o seu passado e falar assim: eu não sou mais isso. Eu posso sair, eu dou para trás, eu deixo para trás, eu estou indo para um lugar novo. Enquanto eles ainda sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor os matou. Sabe, é a obra de Deus honrando a vida do povo de Deus. Então você precisa entender uma coisa muito importante. Esse versículo pode parecer algo, um detalhe, mas é um detalhe muito importante quando você entende o contexto. O contexto é que o povo de Israel já estava escravo sob opressão egípcia há 430 anos. Você está entendendo que são 430 anos? É mais do que 10 gerações, de acordo com a Bíblia. Isso quer dizer que o pai da pessoa que está saindo era escravo. O avô da pessoa que está saindo era escravo. O bisavô era escravo. O tataravô era escravo. E você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Tudo que ele conhecia como background, como raiz, como árvore genealógica da sua família, tinha a ver com escravidão. Então, para ele conseguir sair daquela maneira como ele sai do Egito, no Êxodo, fazer a transição para um novo ciclo, é algo muito poderoso por conta do contexto que eles estavam. Então, de fato, aquilo é o início de uma nova história. É o início de um novo ciclo do povo de Deus com Deus. Faz sentido? Então abre aí comigo em Hebreus. O autor de Hebreus explica um pouquinho melhor isso. Eu queria que você abrisse aí comigo no capítulo 9. E aqui ele apresenta a perspectiva do Novo Testamento acerca do que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos. Versículo 11 de Hebreus 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Quantos são gratos que nós temos eterna redenção? Versículo 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Você está seguindo aí a leitura? Olha o versículo 14 de novo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus,
purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Por isso que eu falo, uma vez que você é lavado pelo sangue de Cristo, a tua consciência está purificada. Faz sentido? Aquela atitude do povo de Israel de sair de uma maneira desafiadora, que significa confiança, que significa um ciclo novo, que significa um desvencilhar de uma identidade de escravo. Essa atitude na velha aliança, através de Cristo, o autor de Hebreus está dizendo, o sangue de Jesus, que é o sangue perfeito, não o sangue daquele carneiro que foi vertido, não, mas o sangue de Cristo te dá então uma consciência pura. O que seria o equivalente da atitude desafiadora do povo de Israel na nova aliança? É a tua consciência pura. E o inimigo vai querer acusar você do teu passado. Mas uma vez que você foi limpo, lavado pelo sangue de Jesus, você tem uma consciência pura. O versículo 14 de Hebreus 9 diz aqui que quanto mais o sangue de Cristo, não é qualquer sangue, é o sangue do próprio Deus vertido em você, que gera em você uma confiança, não pelas suas obras, mas pela obra dele. Ele fala assim, ele te purifica a consciência de atos que levam à morte, para quê? Versículo 14, finalzinho. Para que sirvamos ao Deus vivo. Ele te salva, ele te purifica, ele te traz confiança, não em você, mas naquilo que ele faz, por um propósito. Uma vez que você tem a consciência limpa, uma vez que você está na nova aliança, uma vez que você foi redimido, restaurado, você tem agora uma confiança naquilo que ele fez. Para quê? Para você andar pelas ruas assim? Não, para que você venha servir Cristo. É para isso que ele te purificou. É por isso que todo cristão precisa estar envolvido na obra de Deus. Tem um pastor que sempre é uma bênção na minha vida, o pastor Abe Hilber, um missionário dos Estados Unidos, a família dele é missionário para o Brasil, lá na região da Amazônia. Ele fala uma frase que sempre me marca, ele diz, está no DNA do discípulo fazer discípulos. Se você se diz um discípulo de Cristo e não carrega em você uma propensão a fazer discípulos, você precisa questionar a tua natureza de discípulo. Porque o DNA do discípulo é fazer discípulo. Uma vez que você é purificado, uma vez que você tem tua consciência pura, existe um propósito para esse ato de redenção. Para que? Versículo 14, sirvamos ao Deus vivo. Então essa é a posição em Cristo Jesus da pessoa que teve o novo nascimento. Ela nasce de novo, ela é remida pelo sangue do Cordeiro, ela é livre do passado, livre do pecado, mas para quê? Para frequentar a igreja evangélica? Não. Para fazer parte de uma denominação? Não. Para fazer parte de uma cultura gospel? Não. Para fazer a obra de Deus. Faz sentido? Então é necessário remirmos o senso missional do discípulo. Especialmente quando você começa a enxergar o crescimento do evangelho, existe a tentação de nós nos perdermos e ficarmos muito confortáveis dentro de uma bolha evangélica, porque a partir de lá tudo é evangélico. Você perde o senso missional. Você tem músicas evangélicas, você tem livros evangélicos, você tem amigos evangélicos, você tem redes sociais, vídeos evangélicos, você tem tudo evangélico, inclusive você tem, eu falava para as pessoas, existem até moda de roupa evangélica. Lá onde eu moro, lá em São Paulo, quando você desce no aeroporto, hoje já tiraram o outdoor, mas tinha um grande outdoor de uma calça jeans evangélica. E tinha uma foto da calça numa mulher. Eu não quero nem te falar como era essa foto, mas estava lá, moda evangélica. Mas que coisa bizarra. Faz sentido o que eu estou falando? Não perca o senso missional pelo qual o sangue do Cordeiro limpou tua consciência. Esse é o primeiro, porque ele põe você para dentro de um ciclo. Número 2 é a Páscoa, se você estiver anotando, anota isso. Ela gira em torno do elemento do Cordeiro. Esse elemento principal é Jesus. Porque afinal de contas, isso aqui é a festa do Cordeiro. É a festa de Jesus.
Uma das 3 festas, e esta festa da Páscoa tem a ver com o Cordeiro. E você pode pensar, mas como que tem a ver com o Cordeiro se nós estamos falando sobre o êxodo do povo de Israel saindo do Egito? Mas desde lá já existe um direcionamento profético daquilo que seria Jesus, o Cordeiro perfeito. Desde lá o Senhor já está usando algo do Antigo Testamento para apontar o que seria a nova aliança do Novo Testamento. E o que nós precisamos também saber é que tudo que está no Novo Testamento, você traz sua raiz para o Antigo Testamento. Tudo que você enxerga no Novo Testamento aponta para a nova aliança. Está uma conexão entre os dois. Faz sentido? Então aquilo que já aconteceu com o povo de Israel, de uma maneira é profético do que vai acontecer com a igreja de Cristo no Novo Testamento. E o cordeiro então, que eles, cada um tinha que ter um cordeiro, cada família, ele está falando assim, isso já representava Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você lembra de João 1? O primo de Jesus, João Batista, ele aponta e fala, eis aí, quando ele enxerga Jesus, ele diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem lembra dessa fala de João Batista? Então, enquanto o primeiro Adão, ele foi o pai do pecado, ele trouxe o pecado, você tem então o segundo Adão, Jesus Cristo, o cordeiro, que segundo Cristo, ele traz vida e vida em abundância. Anota aí João 10:10, medita sobre isso. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus diz, eu vim para te trazer vida eterna e vida em abundância. Uma coisa é você ter vida eterna. Você crê em Jesus uma vez para salvação, sim ou não? Mas você crê todos os dias na sua palavra para viver uma vida abundante. Então, o que significa você ter vida? Um evento tem vida. Eu creio no sacrifício da cruz, eu creio no poder do sangue vertido, mas quando eu acordo e eu leio a palavra, quando o Senhor está falando comigo durante o dia, quando eu aplico os princípios da palavra todos os dias e eu creio, não no que o mundo diz sobre sexualidade, mas aquilo que a palavra diz sobre sexualidade, não o que o mundo diz sobre criação de filhos, mas o que a palavra diz sobre criação de filhos, não só o que o mundo diz sobre dinheiro, mas o que a palavra diz sobre o dinheiro, não o que o mundo diz sobre a eternidade ou o mundo espiritual, mas o que a palavra diz sobre a eternidade e o mundo espiritual, não o que o mundo diz sobre a origem de tudo, mas o que a palavra diz sobre a origem de tudo. Quando você continua crendo todos os dias, essa crença constante é um juros composto para uma vida abundante. Faz sentido? Jesus fala assim, olha, eu sou a palavra viva. Quando você crê em mim, em todos os meus ensinamentos, constantemente, você crê uma vez para ter vida eterna, mas você crê todos os dias para ter vida e vida em abundância. Tudo que nós fazemos na Páscoa gira em torno desse Cristo, desse Jesus, desse escolhido. É importante que a gente entenda. Abre comigo agora para Êxodo, capítulo 11, vou ficar lendo aqui do 11 e do 12. Então a gente vai estar indo para lá e para cá nesses dois capítulos. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 4, diz que o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. O que significa isso? Você vai escolher um cordeiro, na época, né, eles teriam que escolher um cordeiro, Moisés está falando, e você vai ver que ele não tem mácula. Ele é um cordeiro perfeito. Ele não pode ser um cordeiro manco, ele não pode ser um cordeiro sem orelha, ele tem que ser perfeito, porque o sacrifício que tiraria o pecado do mundo teria que também ser perfeito. Por isso que não poderia ser um profeta Elias na cruz, não poderia ser um profeta Isaías na cruz, um João Batista na cruz, teria que ser um cordeiro perfeito. Como que é esse cordeiro perfeito? O próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Faz sentido? É por isso que esse Deus, ele teve que vir pelo ventre da Virgem Maria. Porque ele não traz, então, raiz humana, pois no homem existe já o pecado original. Faz sentido o que eu estou falando? Então as pessoas perguntam, mas por que tinha que vir pela Virgem Maria? Para ser justamente o cumprimento de Êxodo 12:5, que é um macho de 1 ano sem defeito. Como que você pode ter um sacrifício perfeito para tirar o teu pecado, se a pessoa que está sendo sacrificada já cresceu e já nasceu com pecado?
Jesus veio sem pecado, ele é impecável. Ele veio semente do Espírito Santo no ventre de uma virgem, a Virgem Maria, e daí ele vem, ele é 100% homem, 100% Deus, vai para a cruz no Calvário como sacrifício perfeito, o seu sangue vertido e sangue no mundo espiritual, carrega vida, a vida dele traz vida onde existe morte em mim. Então aí a gente começa a entender como que desde lá de trás o Senhor está arquitetando os detalhes do êxodo, do Passover, da Páscoa, para que nós viéssemos entender a nova aliança. Êxodo 11, versículo 4, para você entender um pouquinho do antes do acontecimento do Passover, do Pessah. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite eu passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e... Olha esse versículo de novo, versículo 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Fala comigo, distinção. Sabe, a vida do crente, ele tem que ter a marca da distinção. A vida do cristão, ele tem que ter uma marca clara de isso aqui era a minha vida pré-Cristo, isso aqui é a minha vida pós-Cristo. E da mesma maneira como existe a necessidade de uma distinção entre Israel e Egito, e Deus está falando assim, eu estou separando, e você vê distinção ao longo até dos ensinamentos de Cristo, a separação dos bodes das ovelhas, a separação do joio e do trigo. Você lembra dessas parábolas que Jesus contava? Existe uma distinção, porque a vida com Cristo te marca para a distinção. Você é vivido para viver uma vida de diferença. Então ele fala assim, olha, você precisa ter claramente em você uma distinção. O que era a tua vida pré-Cristo? Quando eu era, antes de conhecer Jesus, eu fazia isso, fazia aquilo. Quando eu servia o meu umbigo, eu servia as minhas concupiscências, eu servia mamon, eu servia a opinião dos homens, eu era sujeito ao temor dos homens, mas uma vez que eu vim para Cristo, eu sou sujeito ao temor de Deus, não mais a mim, mas Cristo vive em mim, não mais minha carne, mas no Espírito. Faz sentido o que eu estou falando? Então tem que ter uma clara distinção. Agora, da mesma maneira como tem que ter uma clara distinção entre a tua vida pré-Cristo, pós-Cristo, é necessário que haja uma clara distinção entre a igreja e o mundo, assim como houve a distinção entre Egito e Israel. E a maneira do inimigo é sempre apagar a distinção. Faz sentido? Existe um termo em inglês que fala muito sobre esse conceito. Quando você diz I will draw a line in the sand. O que quer dizer isso? Eu vou desenhar uma linha na areia. É quando você vai jogar futebol na praia, ou quando você vai jogar vôlei na praia, você vem com o teu pé e faz assim, ó. Você já fez isso na praia? E você faz, aqui é um lado, aqui é outro lado. Aqui está valendo, aqui está fora do jogo. Faz sentido? Você, quando vem para Cristo, você faz isso. Isso aqui é pré-Cristo, hoje não mais isso. Pós-Cristo. Faz sentido? E quando você faz, o inimigo quer vir fazer assim. Porque ele não quer que haja uma distinção entre tua vida pré-Cristo e pós-Cristo. E o inimigo também não quer que você tenha uma distinção entre igreja e mundo. Assim como lá atrás, Faraó não queria a distinção entre Israel e Egito. Porque sem distinção você continua escravo. Sem distinção você continua opresso a Faraó. E aqui Faraó que é o símbolo do inimigo, do diabo, de Satanás. Ele quer te manter preso. E o que ele entende que vai ser o início da tua libertação é distinção. A distinção que aqui ele diz que Moisés
relato que vai haver em Êxodo 11. Agora vai comigo para o próximo capítulo, Êxodo 12, versículo 29. Acompanhe comigo essa leitura. Diz aqui que então acontece o que Moisés diz. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o mais velho de Faraó, o herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. E no meio da noite o Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse mortos. Um morto. Então quer dizer, a morte não entrou nas casas cujos umbrais tinham o sangue do Cordeiro. Da mesma maneira, quando existe o sangue de Jesus no umbral. Agora que você tem que entender, até esses detalhes são simbólicos. Os umbrais eram feitos de madeira. Jesus derrama o seu sangue no madeiro, de acordo com o profeta Isaías. Quando você vê o sangue vertido no madeiro, é um sinal de vida. Quantos aqui tem vida em Jesus? Esse sangue do Cordeiro sacrificado é o que faz a distinção da casa dos israelitas e da casa do povo de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: quando não existe a distinção, não existe a urgência para evangelização e discipulado. Porque você não consegue mais enxergar onde é que estão as pessoas que precisam de vida. É isso que o inimigo quer fazer, para paralisar a igreja, para paralisar o senso missional que você carrega. Ele quer tirar essa distinção. Então o sacrifício do Cordeiro, esse sangue vertido, faz justamente isso. Ele acentua então: eu preciso levar as boas novas, eu preciso fazer discípulos, eu preciso batizar. E quantos são gratos pelo batismo que vai ter daqui a pouquinho? Não é incrível que nós estamos batizando quantas pessoas, Eri? Umas 20 pessoas sendo batizadas. Dá uma salva de palmas para Jesus por isso. Glória a Deus. Agora, até o sacrifício no meio da noite é um ciclo. Porque muitas vezes você está fazendo um sacrifício para um raiar do novo dia. E eu creio, e eu oro, inclusive, levanta sua mão onde você estiver agora. Eu quero orar sobre algumas pessoas aqui agora. Pai, em nome de Jesus, para as pessoas que estão procurando, Pai, um novo ciclo. Seja, Pai, um compromisso renovado contigo. Seja, Senhor Deus, uma nova fase em suas vidas, com o relacionamento contigo. Eu peço que nessa Páscoa o Senhor venha nos tocar com esse novo ciclo. Que nós venhamos pôr o sangue de Cristo nos umbrais. E que durante a porta haja a Páscoa. E que ao raiar do novo dia, haja um novo ciclo do êxodo. Para a tua situação específica, começa a declarar agora um novo ciclo. Que enquanto você raia no novo dia, haja a entrada para uma nova temporada centrada no Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa, que é Jesus. Amém. Número 3. E aqui nós estamos já chegando na reta final. A Páscoa, ela contém elementos com muito significado importante. Então, se você puder, essa é a parte aqui que é importante você anotar. Porque na Páscoa, todos os elementos, e nós vamos fazer aqui a ceia da Páscoa, e aqui você tem o elemento da carne do Cordeiro, que é o próprio Cordeiro que nós falamos. Você vai ter aqui os pães asmos. Você também vai ter a rúcula ou as ervas amargas. E daí nós vamos ter também aqui a ceia da nova aliança, que é o pão e o vinho. Então aqui você vai ver o significado de todos esses elementos. Agora eu queria que você enxergasse o que o apóstolo Paulo fala sobre ele que conhecia muito a lei de Moisés. Ele já aponta para algo na nova aliança que tem sua raiz na lei de Moisés. 1 Coríntios, abra aí comigo, capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, versículo 6. Aqui especificamente ele vai falar sobre o fermento. E nós vamos tomar aqui e comer pães sem fermento, que são os pães asmos. E talvez você fale assim: nossa, mas não é legal um pão sem fermento. É muito melhor um pão com fermento. Se você já comeu um pão sem fermento, você sabe que, eu vou confessar para você que o pão com fermento é mais gostoso. Mas o que significa algo que é sem fermento? Porque muitas vezes aquilo que traz prazer para nós não é aquilo que faz bem para nós. Faz sentido?
E aqui o sem fermento é aquilo que é o melhor de Deus. Olha só o versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Quantos aqui concordam que o orgulho não é bom? Tá? O apóstolo Paulo está falando assim, olha, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. O que Deus está falando sabe, o fermento, o que seria o fermento nesse texto aqui? É sinal de infiltração carnal na tua vida espiritual. Uma infiltração carnal vai levedar toda a massa. Ele fala, se livra disso, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, olha só o que Paulo fala, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Então ele fala aqui de orgulho, ele já falou sobre maldade, ele continua e fala assim, o fermento da perversidade. Então 3 coisas que ele já fala. O fermento significando maldade, perversidade, orgulho, mas com os pães asmos, ou sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O pão asmo que você vai tomar hoje representa uma vida sincera perante o Senhor, uma vida alinhada com a verdade de Deus. Então o pão asmo ele é sinal de pureza, de uma vida livre dos seguintes fermentos. E depois eu vou passar aqui rapidamente, porque é muita coisa, a gente tem um tempo aqui, mas Jesus já falava sobre isso, e também no Novo Testamento há menções sobre isso. O Senhor Jesus nos alertava sobre o fermento dos fariseus. Quem lembra disso? O fermento dos fariseus é um fermento de falsidade. O fermento dos fariseus é um fermento de superficialidade. É só casca, internamente não tem nada. É um sepulcro cajado de branco. Você lembra disso que Jesus falava? Que significa o fermento de fariseus? É um espírito religioso. O fermento dos fariseus é um espírito religioso, é um espírito que se atenta apenas a ritos e não com essência. E o fermento dos saduceus, ele é um fermento de incredulidade. Então Jesus falava sobre o fermento dos fariseus, Jesus falava sobre, se atente ao fermento dos saduceus, é um fermento cético. Então o Senhor está operando, mas será que foi Deus? Alguém está sendo transformado por Jesus, mas será que a pessoa mudou mesmo? Você conhece crente assim? Mas será que foi isso? Mas eu acho que foram as luzes, acho que foram as músicas, acho que o cara está emocionado, Esse é o fermento saduceu. Ele fala, toma cuidado com isso. Toma cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento saduceus, o fermento de Herodes. O que seria o fermento de Herodes? É o espírito político. Sabe, Herodes era um político. Então, de acordo com como vão as coisas, eu me alinho com isso. Agora, já que aqui não está a opinião popular, eu vou me alinhar com aquilo. É a pessoa que não tem posicionamento. O Senhor Jesus fala assim, tome cuidado com o fermento de Herodes. E depois, o próprio apóstolo Paulo fala para os coríntios, olha, existe aí um fermento entre vocês. Ele está falando aqui em 1 Coríntios 5,8. A gente não vai ler agora, mas você anota, depois você lê. 1 Coríntios 5,8. É o fermento da carnalidade. Tomem cuidado com o fermento da carnalidade. Ele fala no livro de Gálatas, para os Gálatas, vocês também têm fermento. Tomem cuidado com os fermentos aí. E que seria esse? É o fermento de Gálatas 5,9. Pessoas que são facilmente influenciadas, não carregam convicção. Então, os fermentos, esses 5 fermentos que nós falamos, fermento fariseu, fermento saduceu, fermento de Herodes, fermento de Coríntios e os fermentos dos Gálatas, são coisas que o Senhor quer arrancar de nós, essas infiltrações carnais, para nós vivermos uma vida no Espírito pura. E também você vai ter aqui dentro ervas amargas. Daqui a pouco a gente vai fazer a distribuição e você vai ver que está dentro de cada uma dessas caixinhas esses elementos. E nas ervas amargas, você sabe, quando você vai comer ervas amargas ou rúcula, você está comendo, está amargo, mas é para você lembrar. O povo de Israel até hoje come para lembrar o tempo amargo longe da presença de Deus, o tempo amargo que foi na escravidão. E quando você come aquela erva amarga, faz bem, porque ela te centraliza, ela te estabiliza, ela não faz você ter uma opinião acima do que você deve acerca de si mesmo. Ela te põe, sabe, como nós falamos em dito popular, põe você com os pés no chão e te põe grato
grato por aquilo que Deus fez na tua vida. Essa é a razão das ervas amargas, os desertos de nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 3. Olha só o que Jesus fala em Mateus 3, versículo 11. Diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha só o que ele fala. Jesus diz aqui, desculpa, eu falei que era Jesus falando isso aqui, é João Batista. E João Batista diz acerca de Jesus: ele os batizará com o Espírito e com o fogo. O que significa o fogo? O fogo de Deus vem para purificar. Então você é batizado no arrependimento, você tem um batismo nas águas, mas o batismo do Espírito Santo com fogo, ele vem para te purificar. Esse fogo, por isso que esse cordeiro aqui, que você está vendo aqui, não foi cozido na água, não foi cozido no óleo, isso aqui é totalmente no fogo, simbolizando. E era assim que Moisés deu a ordem: vocês precisam pôr o cordeiro no fogo, já apontando um significado. Lá para frente, o Espírito Santo, que é o fogo, ele vem para te purificar. O Espírito Santo não vem na tua vida só para você fazer experiências pentecostais. Pessoas que enxergam o mover do Espírito Santo só com manifestações pentecostais estão banalizando a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Você tem que ter um relacionamento com a pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é parte da Trindade. Ele é Deus. E nós temos que ter um relacionamento com Ele. Tanto é que o apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Existe um relacionamento que nós temos que ter com Ele. Ele, através da obra dEle em nosso coração, Ele vem purificando com o fogo dEle as impurezas. Faz sentido? Ele passa o fogo em nós. Não tem prova maior do que a prova do fogo, que é o processo da santificação. E aqui eu quero só relatar como é que Moisés deu a instrução, ou melhor, Deus, através de Moisés, deu a instrução ao povo de Israel, como eles deveriam comer isso aqui. Eles tinham que comer às pressas, sem titubear. Sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes a pessoa, eu já estou trabalhando com jovens há uns 20 anos, eu falava ontem também com os pastores lá em Sevilha, eles estavam falando: a gente queria que você falasse como nos dê alguns princípios que você aprendeu trabalhando com jovens. E uma das coisas que eu estava falando jovem muitas vezes titubeia, ele tem dúvida, e existe algo no relacionamento com Jesus, que você enxerga no Evangelho, que Jesus não dá espaço para quem vai titubear. Ele fala: larga, me siga. Quer? Então vem. Quer vir? Carrega a tua cruz. Não é vamos negociar. Jesus não fala para o seu discípulo: vem, passa lá no RH, vamos falar sobre benefícios, 13º, vamos falar sobre seguro de saúde, vamos conversar, e dependendo, avalia e veja, converse com a sua esposa, converse com seus... Não, você quer? Larga o que você está fazendo, me siga. Você quer? Pega a tua cruz, sobe nela e morra e me siga. Desde então você vê uma pressão divina para o povo de Israel: se vocês quiserem liberdade, é agora, rápido. Coma essa refeição com pressa, sem titubear. É isso que vocês precisam fazer. Prepare o cordeiro, pegue as ervas amargas, pão asmos, e agora você vai comer rapidamente, calçado, vestido, diz a palavra. O que significa isso? Prontidão para sair do pecado. Certas coisas na tua vida, se você demorar demais, você nunca faz. Por exemplo, pedir perdão para pessoas que te machucaram lá atrás. Ah, mas eu não sei se eu tenho vontade. Pega o teu telefone e faça. Libera perdão rápido, porque isso pode te impedir de entrar na terra prometida. Faz sentido o que eu estou falando? Tem certas coisas que você fala assim: ah, mas aos poucos eu vou crescendo, eu vou largando esse pecado. Não, corta agora. Apaga, deleta esse contato das tuas redes sociais. Deleta agora. Recusa essa oferta agora. Faz sentido o que eu estou falando? Tem certas coisas, se você for esperar o teu sentimento, você nunca vai fazer. Porque eles poderiam estar lá no Egito, e daqui a pouco eles pensavam: pô, mas o meu
o meu mestre, ele é um egípcio, gente boa. O faraó é gente mal, mas aqui ele é gente boa. Será que vale a pena? Daí daqui a pouco as afeições começam a embaçar a visão clara do propósito. Não permita com que suas emoções venham embaçar a convicção do Espírito. Por isso, ele fala, faça a ceia vestido, calçado, pronto para sair. Tomem rápido, porque eu vou liberar vocês. E quando eu liberar vocês, vocês não podem ficar calculando com suas emoções se vale a pena sair do Egito ou não. Isso também já mostra para nós. Quando aqui lembra de Efésios, a armadura de Deus. Sabe, a necessidade de você estar sempre vestido com a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, lombos cingidos com a verdade, com o escudo da paz, calçados do evangelho, espada do Espírito. Você está pronto para a guerra. Eu estou pronto para a ação. Assim que o Senhor me liberar, eu estou indo. Por isso que eu falo com os jovens, se Deus falou com você, toma uma atitude. Vem para o altar, se ajoelha, toma. Leva isso para alguém e fala assim, o Senhor falou isso comigo. Porque uma vez que você profere da tua boca, existe prestação de contas. Faz sentido? Então é necessário termos essa decisão, sem titubear. E ele fala assim, saindo aos olhos dos egípcios. Sabe o que quer dizer isso? Você vai ter que se posicionar perante aqueles que te conheciam na vida antiga. Eu lembro quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu era um estudante universitário, longe, não prestava contas para ninguém, morava num outro país, nos Estados Unidos. Ninguém me conhecia, eu fui lá. E comecei a formar minhas novas amizades. Comecei a formar novas amizades que não valorizavam o que eu valorizava, que não foram criados como eu fui criado. Daqui a pouco o nosso sistema de valores era diferente daquilo que eu fui criado. E quando eu tive um encontro com Jesus numa boate em Tampa, na Flórida, e foi sobrenatural, no dia seguinte que eu voltei daquela semana inteira de festa, eu voltei e eu falei assim, a festa de sexta-feira, não vou. E de sábado, também não vou. E agora você vai fazer o quê? Não vou mais nenhuma festa. E beber? Também não vou beber. E aquela menina? Também nada daquilo. E aqueles meus amigos? Também nada daquilo. Você pirou? Pirei. Faz sentido? Daí eu pegava minha bandeja e eu sentava, porque eu morava na República, nessa universidade lá em Pensilvânia. E eu pegava minha bandeja e sentava numa outra mesa. Era distinção. E as pessoas pensavam, você largou os seus amigos. Não é que eu larguei meus amigos. Eu não larguei meus amigos. Eu estava tentando me preservar. Tanto é que até hoje eu tenho contato com aqueles meus amigos. Muitos deles se converteram. E alguns deles, quando estão com crise, eu sou o primeiro telefonema que eles fazem para eu orar com eles no telefone. Então eu começo a ver, eu não consigo ajudá-los agora. Eu tenho que entender, eu preciso tomar uma decisão. Agora, eu vou sair. E quando eu saio, agora eu vou me fortalecer. E eventualmente, na soberania de Deus, Ele vai proporcionar oportunidades para eu poder abençoar as pessoas com quem eu já tive passado. E agora eu entendo que aquilo lá não é o melhor de Deus. Faz sentido? Então as pessoas pensam, mas eu estou aqui, eu quero continuar no mundo. Mas você não consegue viver para Jesus no mundo. É um posicionamento. Então diante dos egípcios eles estão se posicionando. Nós estamos saindo à luz do dia. Não no meio da noite mais. Você não toma um posicionamento velado por Jesus. Você toma um posicionamento público para Cristo. E você fala assim, agora esse é meu posicionamento. Os egípcios estão falando, mas nós vivemos uma vida juntos. Eu não sou mais isso. Eu não sou mais do Egito. Eu estou indo para a minha promessa do Senhor. Faz sentido? E essa era a instrução que Deus tinha dado para o povo de Israel. E finalmente, número 4. A Páscoa, ela é um meio de restaurar a identidade do povo de Deus. Ao passo que ela é um meio, ela é o meio também, porque Jesus é aquilo que restaura a nossa identidade. Então, quando nós celebramos o Cordeiro, nós temos uma identidade restaurada com o povo de Deus. E você tem que entender que cada praga, a gente não tem tempo, tem tanta coisa a gente falar. Isso aqui poderia ser um estudo de uma série de Páscoa. Quem sabe a gente faz ano que vem uma série de Páscoa. Daí me dá uma desculpa para vir aqui ficar um mês. E daí, nós temos, sabe, quando você olha para as 10 pragas, o entendimento hoje de que cada praga representava um deus do Egito. O Egito era uma cultura politeísta, diversos deuses, mas os principais estão sendo abordados em cada uma das pragas. Sabe, quando o Senhor começa a agir algo no teu coração, permita com que Ele vá até o final. Se as coisas que o Senhor está arrancando do teu coração, fala, Deus, eu não sei se sou eu que sinto isso, mas às vezes eu penso, Deus, eu pensava que eu estava melhorando, mas agora o Senhor vem e arranca mais coisas. Tinha tanta tralha lá dentro. Alguém já passou por isso? Deus, o Senhor está arrancando mais. Fala, mas eu
pensei que já tinha me livrado desse orgulho, eu pensei que já tinha me livrado dessa inveja, eu pensei que já tinha me livrado dessa orfandade, dessa insegurança, e o Senhor está arrancando. E sabe, às vezes é porque o coração é duro. A palavra diz que o coração de Faraó estava duro. Às vezes o coração duro não é uma pancada, não é uma praga, são 1, 2, 3, 4, só que se submeta ao processo do Espírito Santo. Ele vai arrancando, ele vem, às vezes ele vem com parcelas, não é verdade? Não é à vista. Mas a gente fala: Deus, amém, que seja feita a tua vontade. Ele está nos purificando. Então algumas gerações ainda tiveram que se passar, e você sabe a história: 430 anos no Egito, 40 anos no deserto. Pessoas ficaram mortas naquele deserto porque eles não entenderam e abriram mão da identidade antiga, porque Deus não quer te perder para a terra prometida. Deixa eu falar, Jesus te ama tanto que Ele não quer te perder para as bênçãos. Ele tem ciúmes de você. Ele fala assim: eu quero te abençoar, mas entre você ficar comigo ou ficar com as bênçãos, eu privo as bênçãos para eu ter você comigo. Quanto mais rápido você livrar o teu coração de ficar preso às coisas, aí então eu posso te confiar as coisas. Tem certas promessas do Senhor, seja você crendo por uma esposa, um marido, uma família, um emprego, uma empresa, uma educação, uma bolsa, uma oportunidade, um ministério, uma viagem missionária. Eu não sei qual seja essa terra prometida para você, que inclusive você pode até ter profecias, palavras, base bíblica para crer nisso. E se pergunta: Deus, mas por que é que não está chegando isso? Número 1, Deus é soberano, Ele tem o tempo dele. Número 2, às vezes nós precisamos passar por um processo no deserto. Mas eu já saí do Egito. Eu sei que você já saiu do Egito, mas até entrarmos na terra prometida existe um intermédio chamado deserto. Esse intermédio chamado deserto nos purifica. Ele está nos refazendo a identidade. É por isso que essa identidade restaurada, ela começa o seu processo com Jesus. Por isso que quando você é salvo com Jesus, o teu espírito é regenerado. Porém a tua alma precisa de uma santificação. Faz sentido? O que seria minha alma? Minha mente, meus pensamentos, meus desejos, minhas vontades, minhas emoções, meus sentimentos. Isso compõe a alma. O teu espírito já é salvo. Eu não sei se você já se questionou, mas se eu já sou salvo, por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Porque eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu quero o que eu quero? Porque o teu espírito já está regenerado na Páscoa, no Cordeiro. Mas no deserto o Espírito Santo, ele está trabalhando em você. Santificação, esse processo de santificação te prepara para entrar na terra prometida. Faz sentido? E Ele está te levando de glória em glória. Se submeta ao processo. Seja guiado pela coluna do fogo, de fogo. Seja guiado pela nuvem, que traz a nuvem que é o símbolo do Espírito também. Então quando você é guiado pelo Espírito, quando você se submete ao calor do fogo do Espírito Santo, Ele está te levando de glória em glória. Ele está queimando certas coisas dentro de nós. Abre comigo 1 Pedro 1, versículo 18. Diz assim, 1 Pedro 1, 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos. Olha comigo agora Romanos 8, versículo 28. Você conhece esse versículo? Diz aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas, até aquelas que nós não gostamos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E vamos para mais outro texto, de 2 Coríntios 3, versículo 18. Olha só que interessante o que Pedro fala, que o apóstolo Paulo fala, na verdade Deus, mas através deles. Ele diz aqui, a gente acabou de ler, que nós somos chamados a sermos a imagem do seu Filho. Mas como é que nós nos tornamos a imagem de Jesus? Como é que nós nos tornamos a imagem do Cordeiro?
Segundo Coríntios 3, versículo 18 diz: todos nós com a face descoberta. Fala comigo, vulnerabilidade. Se você quiser chegar-se a Deus, venha com transparência. Deus, eu sou isso. O Senhor sabe meus defeitos, o Senhor sabe minhas falhas. Eu estou aqui, desse jeito, falido, quebrado, esfolado, machucado. Estou aqui. Ele fala, se achegue a Ele com face descoberta. E aí agora você contempla a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então quando você se achega a Deus, vulnerável, e você contempla Ele, ao contemplar Deus, você se torna aquilo que você contempla. Você já percebeu isso na humanidade? Na história da humanidade, você vai se tornar aquilo que você adora. Tem pessoas que adoram dinheiro, se tornam pessoas extremamente superficiais. Tem pessoas que adoram fama, se tornam pessoas extremamente superficiais. Agora tem pessoas que adoram a verdade. Tem pessoas que adoram a glória de Deus. E quando eles estão contemplando aquilo, existe algo sobrenatural que acontece. Quando você contempla a glória de Deus, ela vem e ela te transforma. Por isso que quando você lê a palavra, não apenas leia a Bíblia, permita com que a Bíblia leia você. Abra a palavra e fala, Espírito Santo, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelas tuas veredas eternas. Faz sentido? Esse processo, o que é isso? Esse processo é um processo de comunhão, é um processo de devoção, é o teu momento na presença de Deus no secreto, onde você fala, Deus, estou aqui, e você chora, você ri, você às vezes expõe a tua frustração a Ele, mas você está vindo com o rosto descoberto, e daí você contempla a bondade dele. E esse processo, enquanto você olha ao Cordeiro, isso aí te transforma de glória em glória, gerando em você uma nova identidade. E quando ele te gera uma nova identidade, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que vocês, que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Fala para você mesmo, você, na verdade se é para você, você fala, eu não sou de mim mesmo. Olha para você e fala assim, você é o santuário do Espírito Santo. Por quê? Porque você foi comprado por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Tem tanta coisa, só que por conta do tempo, nós vamos transicionar para o momento de nós tomarmos a ceia. A gente pode passar tanto tempo falando sobre a identidade que o Cordeiro gera em nós. Então a gente vai fazer o mesmo fluxo da oferta, e você vai pegar aqui os teus elementos, mas enquanto você se prepara para começar o fluxo, não começa o fluxo ainda, mas enquanto os irmãos estão aqui se preparando para fazer o fluxo, eu quero ler o último texto antes de nós entrarmos na ceia, que é Apocalipse 12. Abre aí comigo em Apocalipse 12, versículo 10, diz assim: Então eu ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Quantos aqui são gratos que você tem vida por conta do sacrifício do Cordeiro? E ao passo que você recebe vida, a vida em Cristo, ela é um paradoxo, porque ao passo que você recebe a vida, você só recebe a vida entregando sua vida. E aqui o texto diz, eles não amaram a sua vida. O que significa amar a sua vida? Você segurar aquilo que você entende como a tua identidade antiga. E hoje, quando nós começarmos aqui esse fluxo para a ceia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos estar tomando essa ceia
com isso em mente. Eu tenho vida por conta do Cordeiro. Desde o Antigo Testamento o Senhor já está apontando para isso. E hoje, para eu ter parte na tua vida, eu abro mão da minha vida. Faz sentido? Você pode pensar, mas eu já sou salvo há tanto tempo, já nasci de novo anos atrás. Mas isso é um ato constante que nós temos que fazer. Amém? O Espírito Santo falou com você hoje? Fica de pé onde você está. Se prepare. Antes de nós começarmos, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Comece a expressar para Ele, com suas próprias palavras, a sua gratidão pelo Cordeiro. Comece a expressar: obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pelo sangue vertido. Esse sangue que está no madeiro. Assim como o sangue esteve nos umbrais, assim como o sangue esteve como um sinal do Passover, do Pessah, da Páscoa. Pai, hoje que o teu sangue venha ser um sinal para a morte me pular e para que eu venha receber vida. Comece a expressar para Ele tua gratidão, aonde você estiver. Nós vamos fazer o fluxo do Cordeiro, da ceia do Cordeiro, e depois nós vamos tomar todos juntos. Então, antes de você tomar, você vai receber, mas segure aí os elementos. Depois nós vamos fazer isso todo mundo juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te honramos hoje à tarde, Senhor Deus. Nós trazemos diante do Senhor agora a tua igreja, Zion Lisboa. Pai, nós dizemos que nós fazemos distinção na nossa vida pré-cordeiro e pós-cordeiro. E nós reconhecemos, Pai, o que o sangue de Jesus fez em nosso coração. E nós reconhecemos que foi só a ressurreição que traz sentido ao sacrifício. Por isso nós somos gratos por esse sacrifício. E ao tomarmos hoje a ceia daquilo que o Senhor nos ordena desde o Antigo Testamento, e também nos traz, Senhor Deus, instrução no Novo Testamento, nós abrimos mão mais uma vez de nossas vidas para recebermos a tua, em nome de Jesus. Comece então o fluxo, pode vir. A gente vai estar adorando o Senhor, continua nesse espírito de adoração, e depois que todos receberam, nós vamos tomar juntos. O universo chora, só até se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue